irmãos, eu quero ler um texto da Santíssima Palavra que se encontra em Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os seus pés. E com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, esta é a palavra do Senhor através do seu profeta Isaías. Isaías foi um homem que teve a missão de levar, além das exortações, uma palavra de conforto para a nação israelita. Isaías, seu nome significa o Senhor é a salvação. Profetizou no Reino do Sul, entre 740 a 686 anos antes de Cristo, membro da corte real, conselheiro do rei Uzias. Ele reinou por 52 anos. Mas, irmãos, nesses tempos de aflição, nesses tempos de isolamento, quando muitos estão até mesmo deprimidos, outros estão, infelizmente, desesperados, por causa do que tem acontecido às nações e também à nossa nação. Nós podemos, com esse texto, tirar algumas lições rapidamente para nós. E Isaías, aqui, meus irmãos, ele tem uma visão de si mesmo. Ele diz aí no versículo de 1 a 4, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías teve uma visão do Senhor. Ele contemplou a glória do Senhor. Ele contemplou o trono de Deus. Uzias havia falecido e a nação estava desorientada, a nação estava triste, porque o seu soberano havia morrido. Mas Deus concede a Isaías, que tem uma visão do trono, a visão do verdadeiro soberano, aquele que nós podemos confiar. Políticos, reis, presidentes, ministros falham, mas o nosso Deus, meus irmãos, jamais falha.
A nossa esperança não tem que estar em reis, nem em presidentes, nem mesmo ministros, que se dizem justos, mas no Senhor. Isaías tem aqui essa visão magnífica do Senhor. Ele vê a glória do Senhor no momento em que a nação de Israel, especificamente Judá, estava passando por um momento de luto, por momentos tenebrosos. Mas Isaías pôde contemplar a glória do Senhor, a glória que os anjos prestavam para o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós nunca podemos nos esquecer desse fato. Quando os governantes morrem, quando os governantes falham, quando o governo é muitas vezes inoperante, porque vemos muitas vezes a internet está aí para afirmar pessoas têm morrido nas filas dos hospitais por falta de atendimento. Por falta de atendimento. Remédios que deveriam estar bem encaminhados aos doentes, aos hospitais, muitas vezes faltam nas prateleiras dos hospitais e das farmácias. E isso nos causa, às vezes, meus queridos irmãos, medo. E nós vamos afundar no medo se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor e colocar nos governantes da nossa nação ou do nosso mundo, seja quem for. Nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele continua reinando e soberano nesse trono, que os anjos o adoravam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto. Isaías então tem uma visão do Senhor, Mas ele não só tem, meus queridos irmãos, uma visão do Senhor, ele tem uma visão também de si mesmo. Diz aí no verso 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha como Isaías diz aqui, um dos homens mais consagrados diante de Deus, ele consegue ver o que nós realmente somos diante de Deus: impuros, indignos, depravados espiritualmente e separados de Deus, se não for a imensa graça de Cristo que nos aproxima do Altíssimo. Isaías então aqui confessa toda a sua indignidade. Isaías confessa nesse texto toda a sua pecaminosidade, porque quanto mais nós estamos perto do Senhor, nós podemos ver a sua santidade. E quanto mais estamos perto do Senhor, podemos ver o quão indignos somos de estar diante do Senhor. Muitas pessoas dizem: onde está Deus nessa pandemia? Muitas vezes, seguindo aquele mesmo argumento: onde estava Deus quando o Titanic afundou? Onde estava Deus quando Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo? Onde estava Deus quando o mundo, os contemporâneos de Noé, foram afogados no mar? Onde estava Deus? No mesmo lugar que sempre esteve, irmãos, no trono, no domínio completo deste universo. Ele continua santo, santo, santo e soberano. Ele continua conduzindo a história, escrevendo a história como Ele quer. E Ele não precisa dar satisfação a pecadores
imundos como nós. Ora, Isaías pôde ver o alto e sublime trono. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem é Deus, a sua justiça, a sua santidade, isso só deve fazer como o profeta disse: a nós pertence um corar de vergonha. Mas não, pessoas incrédulas questionam muito isso. Onde está Deus em tudo isso? No mesmo lugar. Ele sabe a hora de terminar esta pandemia. Ele tem tudo sob o seu controle. Ele guarda as nossas vidas. Ele guarda as nossas almas. O nosso Deus é o guarda de Israel. Isaías então teve, além dessa visão do Senhor Altíssimo, ele teve essa visão de si mesmo. E viu a sua indignidade. Mas, irmãos, ele também teve uma visão da graça de Deus. Olha o que diz aí o versículo 6. Então, um dos serafins, um daqueles anjos, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, uma espécie de pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Meus irmãos, Isaías também teve uma visão, além da visão do Senhor, além da visão de si mesmo, Isaías também teve uma visão da graça de Deus. Oh, maravilhosa graça! A graça de Jesus. A graça de Deus, pela morte de Cristo no Calvário, é que nos habilita a nós nos aproximarmos de Deus, como diz o autor dos Hebreus: aproximemo-nos com sincero coração, porque agora, meus irmãos, o nosso pecado também foi perdoado, a nossa iniquidade foi tirada pela graça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de todos aqueles que confiam na graça e no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não podemos perder a visão do Senhor. Quando nós colocamos a nossa visão nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nossa perspectiva é sucumbir, como Pedro sucumbiu naquele dia da tempestade. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Nós também afundaremos se tirarmos os olhos do Senhor. Isaías contemplou o trono de Deus, o Senhor Deus, na sua mais alta glória. Isaías então contemplou a si mesmo, teve uma visão de si mesmo e viu a sua pecaminosidade. Então, irmãos, Isaías teve uma visão da graça de Deus. E o que tudo isso nos impulsiona? Ora, para concluir, nós vemos aqui no versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu, Isaías disse: eis-me aqui, e envia-me a mim. Quando nós temos essa visão do Senhor, quando nós temos essa visão de nós mesmos, quando nós temos essa visão da graça de Deus, isso deve nos impulsionar para uma vida de serviço a Deus, para uma vida de consagração, para uma vida de missão. Nós somos comissionados para levar o Evangelho de Cristo através da palavra e também através do nosso testemunho. Isaías disse: eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim, eu quero participar desta missão sagrada, eu quero te servir, que é um enorme privilégio, meus irmãos. É um enorme privilégio, é servir a Deus, é conhecer a Deus,
é conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter nos nossos dias, nesses dias de aflição, como Isaías estava falando a uma nação triste, uma nação enlutada, que perdeu o seu rei. E, aliás, perdeu o seu rei, né? E perdeu a sua referência de governo. Muitas vezes, governos que nós depositávamos as nossas esperanças, sejam reis, sejam prefeitos, governadores, sejam quem for, ministros, que nós depositávamos a nossa esperança, nos frustram. E muitas vezes ficamos até deprimidos. Não devemos ficar. Se o foco, se a nossa visão está em Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam e tudo será concluído, porque Deus tem o seu caminho nas tormentas também. Deus tem os seus caminhos e Ele, mesmo que não entendamos, meus irmãos, muitas vezes nós não vamos entender, mas precisamos confiar no Deus Altíssimo. Fiquemos, portanto, queridos, com a palavra do Senhor. Tenhamos essa visão tríplice. Visão do Senhor, visão de nós mesmos e a visão da graça de Deus que nos impulsionará a uma vida de serviço, a uma vida de consagração, a uma vida de missão. A quem enviarei? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que a graça do Senhor esteja com todos nós, que Deus abençoe a semana que iniciou-se hoje, nesse dia do Senhor, no domingo, quando nós ainda estamos ausentes do templo, mas jamais ausentes da graça de Deus. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém.